Existe um momento silencioso, quase invisível, que antecede todas as grandes transformações da vida. Um instante sutil em que a mente, cansada de repetição, de dúvida e do peso do mundo, finalmente se volta para dentro e percebe algo que sempre esteve lá: o poder. O poder de criar, de moldar, de direcionar, o poder de se tornar responsável pelo próprio destino. É nesse instante que nasce o chamado da mente, o convite para uma jornada que poucos aceitam, mas que muda completamente aqueles que têm coragem de ouvir. Há séculos, filósofos, sábios e líderes espirituais tentam explicar esse fenômeno. Eles o chamaram de diversos nomes: vontade superior, centelha divina, consciência criadora, espírito ativo, imaginação disciplinada. Mas, por trás de todas as palavras existe uma única verdade. Seus pensamentos são a semente da realidade que você colhe. Tudo começa na mente. Antes que qualquer obra seja construída, antes que qualquer riqueza seja manifestada, antes que qualquer transformação aconteça no mundo exterior. Napoleon Hill, depois de entrevistar mais de 500 dos homens mais bem-sucedidos de sua época, incluindo Henry Ford, Thomas Edison e Andrew Carnegie, concluiu algo simples e ao mesmo tempo revolucionário. O que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Não era uma metáfora, não era uma frase motivacional, era uma lei, uma força tão real quanto a gravidade, tão eficiente quanto o tempo. A mente humana cria o terreno onde a vida cresce. Carl Jung aprofundou isso quando disse que, enquanto você não tornar consciente o inconsciente, ele dirigirá sua vida, e você chamará isso de destino. Para Jung, nada acontece por acaso. Pensamentos não resolvidos, sombras ignoradas, crenças escondidas se tornam comportamentos, padrões, relações, fracassos e sucessos. A mente é um mapa vivo que desenha o caminho antes do corpo caminhar por ele. Neville Goddard levou esse entendimento ainda mais longe. Para ele, a imaginação não é apenas uma ferramenta, mas a própria essência da criação. Neville dizia que sentir-se naquilo que deseja é o ato sagrado que dá vida ao invisível. Você não pensa sobre o que quer. Você se torna aquilo internamente, e então o mundo reage. A realidade externa é apenas um espelho obediente que replica o que você carrega no campo silencioso da consciência. E aqui está o ponto mais ignorado por quem busca prosperidade. Não existe mudança financeira, emocional ou espiritual que aconteça sem uma mudança profunda no padrão mental. Toda derrota começa na mente. Toda vitória também. Todo limite nasce do pensamento. Toda liberdade começa no pensamento. Nada, absolutamente nada, muda lá fora até que algo mude aqui dentro. É por isso que o chamado da mente é tão poderoso. Ele é o primeiro passo rumo a uma vida completamente diferente. Quando o pensamento se eleva, a vida se eleva. Quando o pensamento se purifica, a realidade se reorganiza. Quando o pensamento se fortalece, o caminho se abre. E não se trata de otimismo vazio ou frases prontas. Trata-se de uma reprogramação interna tão profunda que a própria energia do indivíduo muda. A postura muda. O olhar muda. As decisões mudam. As oportunidades surgem, não por sorte, mas por sintonia. Você não está ouvindo este chamado por acaso. Ninguém chega a este tipo de mensagem sem estar preparado. Pode não parecer, mas dentro de você existe algo prestes a despertar. Um potencial que foi sufocado por anos de dúvida, medo, crenças herdadas e discursos de derrota. A vida que você vive hoje é apenas um reflexo do que acreditou possível até aqui. E isso significa que uma nova vida nasce assim que você acredita em algo novo. A frase inesquecível que guia este ato é simples, mas carrega o peso de todas as leis invisíveis do universo. Você se torna aquilo que pensa continuamente e atrai aquilo que sente profundamente. Se você pensa pequeno, vive pequeno. Se pensa grande, vive grande. Se pensa que não pode, não pode. Se pensa que merece, abre portas.
Se pensa com medo, encolhe. Se pensa com fé, expande. Este é o chamado da mente. A porta foi aberta. A jornada está diante de você. As próximas etapas revelarão como transformar pensamento em poder, imaginação em realidade e silêncio interior em fortuna exterior. Bem-vindo ao início da transformação. A prosperidade sempre foi tratada como um mistério, mas não pelos homens que descobriram sua verdadeira origem. Para eles, riqueza não era um evento, nem uma conquista material, e muito menos fruto de sorte. Prosperidade, em sua forma mais pura, nasce no território mais sutil e mais poderoso que existe, a mente humana. James Allen escreveu certa vez que um homem é o que pensa, não como metáfora, mas como lei. Ele acreditava que cada pensamento é uma semente plantada em solo fértil e que a colheita inevitavelmente virá, seja boa ou ruim. A mente é o jardim. A vida, apenas o reflexo do que foi cultivado. Neville Goddard, por sua vez, afirmava que tudo o que um homem experimenta é projeção da sua imaginação. Ele dizia que não há força maior do que a consciência que assume o estado desejado e persiste nele, silenciosa e inabalavelmente. A realidade externa, dizia Neville, é apenas um espelho atrasado do que você já aceitou internamente. Carl Jung ampliou essa visão ao declarar que o inconsciente governa nossa vida, quer percebamos isso ou não. Para ele, prosperidade só se manifesta verdadeiramente quando a mente consciente e a mente inconsciente trabalham em harmonia. Jung chamava isso de individuação, o processo de unir as partes fragmentadas do próprio ser para se tornar inteiro. E um homem inteiro é naturalmente poderoso. Napoleon Hill, depois de entrevistar os maiores gigantes financeiros de sua geração, descobriu que todos possuíam um denominador comum: uma fé inabalável na própria visão interior. Ele chamou isso de o princípio da mente mestra, um estado de alinhamento tão profundo que pensamentos se transformam em ações, e ações constroem destinos. A prosperidade, portanto, não começa quando alguém abre um negócio, investe dinheiro ou encontra uma oportunidade. Ela começa muito antes disso, no plano invisível onde a imaginação cria, molda e direciona os resultados futuros. Um pensamento de fracasso tende a criar caminhos de fracasso. Um pensamento de grandeza, inevitavelmente, cria caminhos de grandeza. Essa é a lei. Silenciosa, imparcial, imutável. Mas existe um detalhe que poucos entendem. Prosperidade não é um objetivo, é um estado de consciência. E enquanto esse estado não é assumido internamente, nada prospera externamente. É por isso que tantos trabalham duro, mas permanecem no mesmo lugar. Lutam com o mundo material quando deveriam conversar com seu mundo interior. James Allen dizia que um homem não pode fugir de seus pensamentos da mesma forma que não pode escapar de sua própria sombra. Onde quer que vá, ele leva consigo aquilo que acredita sobre si mesmo. E é essa crença silenciosa, profunda, quase sempre invisível aos olhos, que cria limites ou cria liberdade. Imagine então que sua mente é uma lente. Se ela estiver turva, por medo, insegurança, crenças antigas, o mundo parecerá pequeno e fechado. Mas se estiver limpa, iluminada, firme, o mundo se abre como um campo amplo, com caminhos que antes eram invisíveis. A natureza oculta da prosperidade está exatamente aqui. Ela é revelada apenas àqueles que conseguem ver antes de possuir, aqueles que acreditam antes de tocar, aqueles que se tornam internamente aquilo que desejam se tornar externamente. Para Hill, para Jung, para Neville, para Allen, a mente não é apenas parte da jornada. Ela é a jornada inteira. Então, quando falamos de prosperidade, não falamos de números, sorte ou circunstâncias. Falamos do movimento silencioso da consciência, que primeiro se expande por dentro e só depois se manifesta por fora. Prosperidade é o resultado de uma mente que decidiu parar de se sabotar.
de uma mente que decidiu assumir responsabilidade pelo próprio destino, de uma mente que finalmente entendeu que cria, atrai e molda tudo o que vive. E quando você compreende isso profundamente, quando entende que seu mundo interior é a verdadeira fábrica do seu futuro, uma coisa extraordinária acontece. Você deixa de ser vítima do que acontece e se torna criador do que acontece. É nesse ponto que prosperidade deixa de ser desejo e passa a ser consequência. Consequência de uma mente desperta. Consequência de uma consciência alinhada. Consequência de alguém que aprendeu a ouvir aquilo que o silêncio revela. Esse é o segredo que poucos conhecem, mas é também o segredo que transforma tudo. Todo sábio carrega uma história. Não aquela que o mundo conhece, mas a que viveu em silêncio, quando ninguém via, quando ninguém acreditava, quando apenas a mente era sua companheira e o futuro era apenas uma visão nebulosa à distância. A jornada do sábio nunca começa no topo, ela começa no invisível, no território interno onde a dúvida tenta falar mais alto e onde a fé é forjada como ouro em brasa. E entre todos os grandes homens da história, há um que simboliza essa travessia como poucos: Marco Aurélio, o imperador filósofo. Numa época marcada por guerras, traições e incertezas, Marco Aurélio carregava o peso de um império inteiro sobre os ombros. Enquanto comandava exércitos e enfrentava desafios que poderiam destruir qualquer homem comum, ele escrevia, não para o mundo, mas para si mesmo. Em silêncio, à luz fraca de uma lamparina, registrava seus pensamentos em um pequeno diário que hoje conhecemos como Meditações. Esse diário não fala de vitórias grandiosas, mas das batalhas invisíveis travadas na mente. Marco Aurélio sabia que, antes de vencer lá fora, tinha que vencer dentro de si. Ele escrevia: a qualidade dos seus pensamentos determina a qualidade da sua vida. Essa frase transcendeu séculos porque revela um segredo universal. O mundo não quebra quem encontrou força dentro de si. Enquanto governava um império, Marco Aurélio lutava contra medos, perdas, doenças e pressões inimagináveis. Mas o que o manteve firme não foi a espada, não foi o exército, não foi a coroa. Foi sua mente, treinada, disciplinada, iluminada por um propósito maior. E por trás desse imperador existia um mestre, Epicteto, o escravo que se tornou filósofo. Epicteto ensinava que nenhum homem é verdadeiramente livre se não dominar seus pensamentos. Ele dizia: não são as coisas que nos afetam, mas a opinião que temos sobre elas. Essa simples verdade moldou a jornada de Marco Aurélio e molda a jornada de qualquer pessoa que compreende que a mente é o verdadeiro centro de poder. Séculos depois, Neville Goddard apareceria com um ensinamento diferente em forma, mas idêntico em essência. A imaginação cria a realidade. A jornada do sábio, segundo Neville, é a jornada de assumir mentalmente o estado desejado até que ele se torne inevitavelmente físico. Ele afirmava que todo homem vive duas realidades, a que vê e a que cria. Napoleon Hill, inspirado pelos gigantes de sua época, também descobriu que os homens mais bem-sucedidos não se guiavam pelo mundo físico, mas por uma visão interna tão forte que o mundo externo se curvava diante dela. E esses homens tinham uma característica em comum: persistência silenciosa. A jornada do sábio não é rápida, não é linear, não é fácil. Ela é feita de noites longas, de introspecção, de confrontar a própria sombra, como diria Carl Jung. Jung acreditava que nenhum homem pode se tornar completo sem olhar para as partes que esconde de si mesmo. E quando finalmente olha, não para ter medo, mas para compreender, algo poderoso acontece. Ele desperta. A jornada do sábio é a jornada do despertar. É quando ele percebe que ninguém virá salvá-lo. Ninguém lhe dará permissão para prosperar. Ninguém pode pensar em seu lugar. E é nesse momento que tudo muda. Quando o próprio homem decide ser o responsável por sua mente, sua consciência, seu destino. A jornada que começou com dúvida termina em clareza. A que começou com medo termina em coragem.
A que começou com escuridão termina em luz. Mas há algo ainda mais profundo. O sábio não busca prosperidade externa primeiro. Ele busca prosperidade interna, porque sabe que a externa sempre virá como consequência. Neville diria que o sábio assume internamente o que deseja ser. Hill diria que ele cria uma imagem mental definida e trabalha diariamente nela. Jung diria que ele integra sua sombra ao seu propósito. Marco Aurélio diria que ele age com disciplina e serenidade, independentemente do caos externo. Epicteto diria que ele controla o que depende dele e libera o resto. A jornada do sábio é a jornada do homem que entende que o mundo muda quando a mente muda. E quando ele finalmente compreende isso, quando percebe que todo o poder que buscou lá fora sempre esteve dormindo dentro de si, ele se torna imbatível. Não porque é mais forte que os outros, mas porque é mais forte do que costumava ser. E isso muda tudo. A jornada do sábio não é o caminho de um herói invencível. É o caminho de um homem comum que decidiu se conhecer profundamente. E, ao fazer isso, descobriu sua própria grandeza. E essa grandeza, silenciosa, sólida, iluminada, é o que chamamos de prosperidade verdadeira. Existe um momento na vida de todo ser humano em que o mundo externo deixa de fazer sentido. É quando nada parece se mover, quando as portas não se abrem, quando o esforço não se traduz em resultado. E nesse exato ponto, muitos acreditam que chegaram ao fim. Mas os sábios dizem que esse é apenas o início do verdadeiro despertar. Foi isso que Neville Goddard percebeu ao ver sua vida dar errado repetidas vezes. Não era o mundo que estava contra ele, era sua consciência que ainda não havia mudado. Foi isso que Carl Jung entendeu quando escreveu que não são as situações que moldam o homem, mas o homem que molda as situações. E foi isso que Napoleon Hill descobriu após entrevistar milhares de pessoas bem-sucedidas. Todas passaram por uma noite escura antes de encontrar a luz interna. A virada não acontece fora. A virada acontece dentro. E ela começa quando você percebe que não está tentando mudar o destino. Você está tentando mudar a si mesmo. É o instante em que você deixa de pedir que a vida mude e passa a se perguntar: quem eu preciso me tornar para que minha realidade se transforme? Foi assim que Neville deixou de se ver como pobre e começou a se imaginar como alguém digno. Foi assim que Hill deixou de pedir riqueza e começou a cultivar um estado mental de prosperidade. Foi assim que Jung deixou de temer a sombra e começou a integrá-la. E foi assim que pessoas comuns, ao longo da história, transcenderam as próprias limitações. Porque a verdade é simples. A vida não te entrega o que você quer, te entrega o que você é. E quando essa compreensão desce do intelecto para o coração, algo muda, profundamente, irreversivelmente. A ansiedade dá lugar à confiança, a pressa dá lugar ao silêncio, a insegurança dá lugar à presença. E tudo em você começa a se reorganizar. A virada interna é quase invisível para quem está de fora, mas absolutamente transformadora para quem a vive. De repente você acorda e percebe que não precisa mais correr atrás do que já é seu. Você anda diferente, fala diferente, sente diferente. Sua mente já está num lugar que o corpo ainda não chegou, e é só questão de tempo até que o mundo físico acompanhe, porque quando o estado interno muda, a realidade começa a responder como um eco, primeiro sutil, depois evidente, e, por fim, inevitável. E é aqui que o caminho espiritual se encontra com o caminho da prosperidade. Não existe riqueza sem alinhamento interno. Não existe propósito sem consciência elevada. Não existe destino sem transformação. A virada interna é o portal para um novo capítulo da sua vida. E se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Talvez este seja exatamente o momento em que a vida está te chamando para dentro, para confiar no invisível, para fortalecer sua mente, para transformar sua consciência, para assumir, finalmente, quem você nasceu para ser. A espiritualidade não é fuga, é direção.
A mentalidade não é motivação, é fundação. E a prosperidade não é um prêmio, é consequência. Quando sua mente se torna luz, sua vida se torna inevitavelmente mais clara. Quando seu coração encontra paz, o caminho se revela. Quando você muda por dentro, tudo muda por fora. Este é o ponto. Este é o momento. Esta é a sua virada interna. E antes de encerrarmos, deixe que eu te diga algo. Se você chegou até aqui, você já está mudando. A prova é essa nova consciência que está despertando agora. A vida não melhora quando você vê o caminho. Ela melhora quando você se torna alguém capaz de caminhá-lo. E você está se tornando. Respire fundo. Sinta isso. Esse é o início de um novo ciclo. Se este vídeo falou com você, não ignore. Quando a mente desperta, o destino começa a se mover. Inscreva-se no Silêncio da Fortuna para continuar essa jornada de crescimento, consciência e prosperidade espiritual. Aqui, toda semana, você recebe mensagens profundas, histórias transformadoras e ensinamentos dos maiores mestres da mente e do espírito. A sua evolução não termina aqui. Ela está apenas começando. Silêncio da Fortuna, onde a mente cria o impossível.